Olá, boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui. Meu nome é Simone, sou trabalhadora do Centro Espírita Semeadores do Bem. Agradeço, novamente a oportunidade de estudar o Evangelho e hoje nós vamos trocar algumas ideias, alguns conhecimentos sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, os itens 5, 6 e 7, que é dai a César o que é de César. Então, Jesus, naquele tempo, vivia no local, que havia muita cobrança de impostos. E ele foi provocado para saber se ele devia ou não pagar o imposto. E ele conhecendo a gente, conhecendo aqueles que estavam próximos a ele, sabia da intenção deles, sabia que aquela pergunta não tinha só o cunho religioso, mas também envolvia economia, envolvia política, porque dependendo da resposta que ele desse, ele podia ir contra os romanos ou contra a população que estava cansada de pagar aquele imposto. Então, o que ele fala? Pede a moeda e pergunta o que está naquela moeda. É interessante porque Jesus não tinha uma moeda no bolso. Ele pediu para um terceiro, uma pessoa que estava junto, um daqueles que queriam provocá-lo, a moeda. E ele questiona: o que tem nessa moeda? Aí eles falam: é César. Daí a resposta dele: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olhando na história, a gente vai perceber que existe os Césares, né? E eu vou destacar 3 Césares aqui para a gente situar melhor um pouco. O Júlio César, que ele não era imperador na época, mas ele não foi nem imperador, mas foi ele quem mandou cunhar a primeira vez a moeda, o rosto, a face dele numa moeda. Depois dele, no período em que Jesus nasceu até a sua adolescência, o imperador era o Caio Otávio César Augusto. Após ele, que era o padrasto do Tibério Cláudio, então ele passou o império, assim, o império foi passado para Tibério Cláudio Nero César, que foi o substituto do Caio Otávio. Então, quando Jesus deu esse ensinamento para nós, estava no império do Tibério Cláudio Nero César. Então, a moeda estava cunhada com o rosto, do Tibério Cláudio. Então, quando ele manda falar, para dar a César o que é de César, ele estava falando do que a gente tem que cumprir aqui na Terra. Quais são as nossas obrigações, quais são os nossos compromissos. Naquela época, se cobrava muito imposto. Aquelas pessoas que trabalhavam e que tinham uma renda pequena, mínima, também tinha que contribuir, tinha que pagar os impostos. E foi motivo de rebelião, de luta, de contrariedade, porque eles não queriam pagar. E a gente observa que hoje no Brasil também tem essa insatisfação com o pagamento de impostos, porque todas as mercadorias que adquirimos, que foram industrializadas, que passaram por um processo, tem um imposto embutido. Então, a agulha que a gente compra, um arroz que a gente compra, o pão que a gente compra, o combustível quando a gente abastece, tem um índice de imposto embutido nele. Em 2019, o Brasil, considerando o mundo, considerando os países da Terra,
ele estava em 14º lugar de país que mais cobrava imposto. E da América Latina era o maior cobrador de impostos. E a gente considera, né? Mas o Brasil, o coração do mundo, pátria do evangelho, né? Como que pode ter tanta desigualdade social dessa forma? A resposta é justamente essa, né? Porque o imposto ele acaba não sendo repassado devidamente. Então, a gente vai analisar essa parte também. Mas quando Jesus falou sobre, esteve, né, de frente a esse dilema, ele mostrou para a gente que nós somos cidadãs dos dois planos. E nós temos compromisso com os dois, tanto da terra, né, tanto físico, material, quanto espiritual. O nosso compromisso material, cada um tem o seu compromisso, cada um tem suas atividades, cada um tem a sua lida. Mas a gente tem que fazer ela independente se é a mais baixa ou a mais elevada, né? Dentro da hierarquia, existem vários degraus, mas todas elas nós temos que cumprir com dignidade, nós temos que obedecer às leis, porque nós vivemos num planeta que ainda necessita dessas leis humanas. Nós temos que prezar pelos bons costumes, nós temos que respeitar uns aos outros. E aquilo que nós temos, nós devemos usar para o bem. E também, além disso, a gente tem que promover a fraternidade entre uns aos outros. Nós vamos lembrar daquela história que o doutor Augusto, né, desculpa, doutor Augusto César nos contou na terça passada, daquela senhora que tinha uma estrutura familiar meio desarmônica, né, vamos falar assim, porque os seus 2 filhos passavam por problemas, seu marido era doente, teve que parar de trabalhar, seus 2 irmãos eram dependentes de álcool, e ela vivia com simplicidade, com seu pouco recurso financeiro, cuidando de todos da forma que podia, amando cada um. E ela vivia numa situação de extrema necessidade, numa casa que não estava condizente, né, com as suas necessidades. Mas ela tinha uma fé muito grande. E pelo que ele falou, né, ela não era espírita, mas ela tinha aproximação, né? Os espíritos amigos estavam junto dela. Então, naquela fé, naquela aceitação, naquele amor que ela tinha para com cada um dos seus irmãos, do seu esposo, dos seus filhos, ela era atendida pela espiritualidade. Mas, se nós pensarmos, ali tinha muita carência, ali necessitava de um apoio, né? A questão da residência, a questão dos seus irmãos, né? Do atendimento especializado, a questão da sua filha, do seu filho, próprio tratamento de saúde do seu esposo. Então ela tinha que ter condição deles todos, né? Não somente dela, de viver com mais dignidade. E os nossos compromissos espirituais? Né? Nós temos que cumprir as nossas obrigações morais, né? E a gente tem que ter compromisso e também fazer com disciplina, com dedicação, com amor. Algumas vezes a gente acredita que a gente está fazendo por algum sacrifício, né? Porque ainda nós estamos no grau de evolução que nós estamos lá na traseira, né? Nós somos quase que retardatários, né? Mas mesmo assim, a gente não pode parar, porque Jesus, ele garantiu que estaria conosco em cada momento. Que isso não seja desculpa, né? De falar, eu sou imperfeito, eu não tenho condição de ajudar.
Não, pelo contrário, é aí que nós temos que fazer sim, né? E a gente tem que lembrar do nosso próximo, porque a lição é essa, né? A questão do amar ao próximo, porque essa lei, a lei do amor, ao próximo como a si mesmo, é um ensinamento de Jesus, né? E ele faz parte dos nossos compromissos morais. Então, Jesus quis falar que, de um lado, aonde que está a moeda, ali está mostrando que, materialmente falando, né, também tá marcado, está cunhado a questão da injustiça, da opressão, do medo, da desigualdade, do orgulho, do egoísmo, das vaidades, do menosprezo, porque lá também, lá em Roma, já existia corrupção, já existia essa questão é, de um superior subjugar, né, de maltratar um mais inferior ou que tem menos condições. Então, a gente tem que pagar o imposto, obedecer essas leis, mas a gente tem que fazer conforme Jesus falou, a questão da segunda parte do ensinamento dele, né, do amar ao próximo, de dar, quando ele fala dar a Deus o que é de Deus, ele quer falar justamente essa questão, né? O que ele falou a questão do reino de Deus? Como que seria o reino de Deus? Não seria um reino material, não seria um reino de soldados, de armas, mas ele vem falar justamente a questão das virtudes que nós temos que ter para conosco e para com os outros. Novamente, nós vamos lembrar da história do Dr. Augusto, o tanto de amor que tinha no coração daquela senhora, a benevolência que ela tinha com cada um, a caridade. São tantas virtudes que nós precisamos exercer no nosso dia a dia. A questão da justiça, não a justiça da terra, né? Mas lembrar dos ensinamentos do Cristo e de como o Santo Agostinho falou, da gente conseguir, ao anoitecer, a gente deitar, passar em revista o nosso dia e pensar nas nossas falhas, pensar o que nós fizemos de bem ou o que nós deixamos de fazer, ver o quanto que nós melhoramos em relação ao ontem, o que nós estamos fazendo efetivamente para nós nos melhorarmos. Então, é muito importante que o nosso dia a dia, enquanto espíritas, não fique focado tão somente dentro de uma casa espírita. Que o nosso dia a dia seja o do fazer o bem. Que nós efetivamente sejamos trabalhadores da seara do Cristo. Mateus, no capítulo 6, versículo 33, fala o seguinte, quando ele fala de mostrar os ensinamentos do Cristo, né? Buscai primeiro o seu reino, que é o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Complementando, Pedro fala em Atos, capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Jesus ele veio falar que ele não estava, o reino dele não era desse mundo, né? Tanto é que ele não tinha uma moeda no bolso, né? Foi preciso ele pedir uma moeda para mostrar que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas
além de pagar o imposto que nos é cobrado, enquanto cidadãos, né? E pensando no bem do próximo, na questão do amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos fazer com que esses impostos cumpram o seu papel social, porque esse é o objetivo que a gente deve pagar pensando nos bens que nós temos, na casa que nós temos, no alimento que a gente tem, no atendimento à saúde que nós temos, aqueles idosos que têm atendimento, para que o outro também tenha, que não fica restrito a poucas pessoas. Então, todos têm direito à dignidade. E essa dignidade envolve muitas coisas, né? Como ter uma moradia digna, o esgoto, água tratável, escola para os filhos, acesso à saúde, que os nossos idosos, que seremos nós no futuro, que tenhamos amparo, que tenha médico especializado, né, o geriatra, que tenha o fisioterapeuta, que tenha nutricionista, que possa atender nas suas especificidades, que as crianças e adolescentes não tenham mais necessidade de parar de estudar para ir trabalhar, para ficar nos faróis, né? Então, nós temos que fazer valer o papel principal. Por que nós pagamos impostos? Então, é para que ela seja redistribuída de forma que esses bens, esses serviços, alcancem todos nós. Aí nós vamos fazer esse amar ao próximo. Porque aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, para minha filha, que fosse feito para todos, que todos nós tivéssemos, né, essas oportunidades de sermos bem atendidos nos nossos direitos. Na pergunta 932 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: por que há o predomínio do mal sobre o bem? E a resposta dos Espíritos faz com que a gente pense com bastante seriedade. Eles respondem que é pela audácia do mal. É muito interessante, né? Porque eles falam que quando o bem for ter essa audacidade do mal, muita coisa vai melhorar. E nós estamos atravessando um momento agora que mostra essa questão, a importância dos impostos, que todos nós somos beneficiados por essas contribuições que nós já fizemos. Nós atravessamos um momento de pandemia pelo novo coronavírus. E ele é muito... e traz, né, muito medo, a questão de quantas mortes, né, quantos desencarnes por ele, o dinheiro, né, os investimentos que foram dados para a descoberta de vacina foram muito, gastou-se muito, mas nós tivemos retornos. Nós estamos aqui no Brasil hoje com vacinas para toda a população. Elas foram adquiridas pelo governo, né, distribuída pelo SUS, mas quem efetivamente proporcionou essa compra fomos nós, porque através dos nossos pagamentos, das nossas contribuições, de impostos, da Previdência, é que nós podemos adquirir a vacina para toda a população, que está acontecendo. E queira Deus que alcance toda a população. Então,
A gente observa que o imposto tem, então, a parte positiva, sim. Então, o retorno, quando a gente paga, nós devemos, então, ser audazes em cobrar que ela seja feita de forma a atender às necessidades sociais. Creio eu que nesse momento é que entra esse amar ao próximo, efetivamente. Quando eu contribuo com a minha parcela, né, quando eu vou lá e compro um pão e que nele está embutido um valor de imposto, quando eu abasteço o carro que está embutido um valor, esses valores, eles somados, eles darão, né, um valor bem substancial que deveria ser revertido, que deveria ser direcionado ao, ao bem do próximo, ao bem da coletividade. Então, o SUS, por exemplo, né, que é o Sistema Único de Saúde, dentro da lei, ele é um sistema belíssimo. É um dos sistemas de saúde mais completo que se tem ideia entre os países. Só que ele tem que passar a ser praticado. Então, quando a gente observa filas e filas aguardando médicos, hospitais que não têm recurso, que não tem medicamento, que falta leito. Então, esse dinheiro, esse valor que está na pasta lá, né, do desenvolvimento, da saúde, desculpa, né, do Ministério da Saúde, ele teria que ser direcionado para o bem da população. Quantos irmãos, quantas irmãs, quantos idosos que padecem por falta de atendimento? Nós vivemos numa cidade relativamente grande, né? Mas nós temos que pensar naquelas cidades também que não tem recurso nenhum. Então, nós temos que pensar nesse retorno. Nós temos que pensar no nosso próximo. Não tem como a gente deitar, dormir tranquilamente, pensando que no inverno nós temos o nosso cobertor, nós temos a nossa casa, nós temos o nosso teto, nós temos a nossa comida quentinha, sendo que o outro, né, o nosso irmão, está na rua, está com fome, está com frio, às vezes não tem uma cobertinha para aquecê-lo. Quantas mães com filhos pequenos estão nessa situação que não tem um leite quente? Então, reportando, né, a pergunta 621 que o Allan Kardec fez, os espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Não é nem um livro, não é nem uma enciclopédia, não é nos Googles da vida, mas eles respondem que é na nossa consciência. Então, todos nós, independente da nossa religião, nós temos essas leis em nós. Então, nós já nascemos com ela. Não tem como a gente falar que desconhece. Não tem como a gente falar que a gente não deve amar o nosso próximo. Aquilo que fizermos está, nós faremos, né, na verdade, conscientemente. Aqueles que falam eu não sabia, infelizmente, parece que soa como desculpa, né? Porque os espíritos já vêm nos falar que na nossa consciência está todas as leis divinas. Então, no fundo, a gente sabe o que é o certo, o que é o errado. Então,
Nós temos que pensar na sociedade, nós temos que pensar no próximo, nos nossos deveres para com Deus. Não foi à toa que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse amar a nós mesmos não é questão de vaidade, de ser a mais linda, de ser a mais rica. Não, eu vou poder conseguir amar o próximo quando eu amar a mim. Quando eu quero que eu tenha uma casa decente, que eu tenha um corpo saudável, que eu tenha educação para os meus filhos, que eu me ame enquanto espírito. Quando eu estiver nessas condições, eu vou amar ao próximo. E eu não consigo amar a Deus se não amar ao próximo, e vice-versa. Então, esses três estão intimamente ligados, né? Então, nós temos que fazer com que as nossas atividades, os nossos compromissos estejam entrelaçados, né? A parte humana, né? A parte aqui, desculpa, a parte humana, as nossas obrigações tem que seguir também a nossa melhoria espiritual. Por que eu falo isso? Só com as leis humanas, só com as leis que regem lá a nossa Constituição, nosso Código Civil, nosso Código Penal, a, o Estatuto da Criança e Adolescente, de deficiência, tantas outras leis, se nós não mudarmos nosso interior. Quando nós gradativamente nós nos melhorarmos, a gente vai perceber que toda a comunidade, toda a sociedade, todo o planeta também melhora. Nós vamos passar por um mundo de regeneração quando nós nos melhorarmos. O mundo, né, a Terra por si só, na verdade, né, vamos concentrar na Terra, né, a Terra por si só, ela não muda. Somos nós, enquanto espírito em evolução, que vamos nos melhorando e automaticamente nós vamos melhorando o planeta. Então, quando a gente faz bem para o próximo, quando a gente ama esse próximo, né? Quando a gente dedica ao próximo, vai acontecendo essas mudanças. Vamos buscar novamente a história do Dr. Augusto. No final, quando ela auxilia o irmão dela, que está dando banho, que está cuidando dele, e que ele fala que ela é a única que cuida dele, é a única que respeita ele. E ele fala que ela podia pedir qualquer coisa para ele, que dentro das limitações ele atenderia o pedido dela. E o que ela pediu? Posso pedir mesmo? Claro que pode. Então eu gostaria que você parasse de beber. E ele parou. Olha a transformação. Isso aí não é um ensinamento de Jesus? Amava, ela se amava, porque ela era uma pessoa feliz, independente de tantos problemas que ela tinha uma confiança em Deus, ela tinha uma fé, ela amava o próximo, todos aqueles que estavam perto dela, e ela conseguiu fazer transformação no seu irmão. Então, é isso que nós temos que pensar. Essa lição, quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, mas parece que essa lição não deveria ser aqui, nem dar a César o que é de César. Parece que eu pensei que tinha que estar em outro capítulo, no capítulo 16, que fala sobre
servir a Deus e a Mamon. Eu fiquei pensando, né, parábola dos talentos, salvação do rico, e parece que é muito ligado à questão material, né? Mas quando eu fui ver com mais cuidado, é que eu percebi a grandiosidade dessa lição. Então, quando a gente fala, Jesus falou, né? Na verdade, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, é justamente a gente tem esses dois compromissos e que nós devemos fazer, nós devemos cumpri-lo com todas as boas virtudes e sempre colocando o nosso próximo em nossos corações, vibrando intensamente, trabalhando intensamente, desejando para ele aquilo que nós gostaríamos que desejassem para nós mesmos. Então, eu desejo a todos muita paz e que essa contribuição, né, que esse momento tenha validade, né, que nós possamos pensar no nosso próximo e que as nossas boas vibrações, por mínimo que seja, possam chegar até os corações dos mais necessitados. Desejo a todos muita paz, se protejam, tomem todos os cuidados, fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.